Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 12. Neves e eu trocávamos hipóteses quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem, onde passasse, em se referindo aos protagonistas do drama familiar que se oferecia à nossa atenção. Apresentava os olhos marejados de pranto. Via-se não somente sua piedade fraterna, mas também o imenso amor àquelas 4 almas reunidas ali naquele agradável recanto do rio. Agora, parados, respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia-nos reconhecer o seu paternal carinho, como se fosse um homem comum descansando conosco à frente do mar. Tão grande e tão puro o devotamento de que dava mostras ao abrir os tesouros do seu coração através das palavras, que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar suas apreciações, cumpria espontaneamente o que prometeu. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. A atitude do instrutor, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava cativando. Como sempre, né? O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia. Sem pedir, conquistava o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade corria perigo na conceituação dele mesmo. Prestimoso, ele esclarecia. Compadecia-se daquelas 4 criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre, sem bússola da fé. A princípio se esforçou por abrir os seus caminhos espirituais, mas em vão. Afundavam-se em profunda névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, como passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Então, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Seguramos algo que já está apodrecido por medo, né, de experimentar o novo, por medo de mergulhar mais fundo. E a gente fica ali, né, com aquelas migalhas. Depois a gente fala, nossa, se eu tivesse feito antes. Pois é. Descobrindo algo mais à própria intimidade, relatou que viu Cláudio renascer, que acompanhou Dona Márcia no berço, que seguiu de perto a reencarnação de Marita e Marina, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empecilhos vencidos. Hipotecou dedicação, amizade, confiança e tempo, a fim de entrosá-los em alguma obra de benemerência, de modo a cultivar neles a espiritualidade latente. No entanto, Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do passado, haviam recapitulado certas experiências infelizes. Então, vemos que Félix faz parte da família espiritual deles. Fez de tudo para ajudá-los a superar uma série de coisas, evoluir, mas como todos, esquecemos do que viemos fazer e atraímos aquilo que estamos acostumados. O novo é difícil de encarar. O que já sabemos fazer, como ele disse, mesmo que já está podre, nos agarramos a ele.
No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que apertavam suas consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no corpo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas, através do suor no serviço ao próximo. Mas, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Ele, Félix e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los, mas infrutíferamente. Os 4 resistiam a toda espécie de sugestão reparadora. Imediatamente repeliam qualquer projeto construtivo. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhe apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Olha aqui, pessoal, temos sempre muitos amigos dispostos a nos ajudar, mas quando teimamos veementemente no erro, eles acabam nos deixando seguir a própria sorte. Vamos lembrar que ninguém muda ninguém, nós temos o nosso livre-arbítrio, não podemos interferir. Então, claro que ao despertarmos, eles nos ajudam, não tenha dúvida. Mas, quantas vezes a criança ou o adolescente teima tanto que a gente é obrigado a deixar aprender quebrando a cara, né? Mas, mesmo assim, mesmo que todos os deixaram à própria sorte, mesmo porque eles não são nossos escravos, né? Eles têm a vida deles para cuidar. Félix está lá, tentando ajudar mais uma vez. Então, vamos lembrar, ninguém fica totalmente desamparado. Cláudio e Márcia, principalmente ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens ainda, as duas se complicavam em perigos e tentações, de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma. Então, o casal deixou de dar base para as 2 meninas, porque o principal para eles era o dinheiro e o sexo. Com isso, faltou o lar, faltou religiosidade. A rebeldia de Cláudio tanto se evidenciou que naquela hora significativa e ameaçadora da existência, não contava além da providência divina, senão com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, acrescentava Modesto, certamente ponderando quanto às dificuldades dele mesmo, do Cláudio, não se viam com o direito a solicitar socorros especiais e, absorvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhes auxílios esporádicos e incertos. Compreendemos onde o benfeitor categorizado e humilde se propunha a chegar e nos adiantamos, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuía um requerimento em trânsito junto das autoridades competentes para que me fosse concedido um estágio de 2 anos em algumas das organizações destinadas em Nosso Lar. Lembra, Nosso Lar é uma cidade consagrada à educação e ao reajustamento da alma no plano espiritual. Muita gente quer ir para lá porque acha que é um paraíso. Não, é uma cidade consagrada à educação e reajustamento da alma. Então, vamos lá. Então, ele estava pedindo, 2 anos de estudo
numa dessas organizações aos serviços de psicologia sexual, com finalidades educativas e ciente de que ele, irmão Félix, se responsabilizava pela direção de um dos melhores institutos desse gênero. Pedia-lhe, por minha vez, endossasse minha petição. Desculpa. Ou seja, apesar de não serem merecedores, Félix está pedindo ajuda e eles prometeram, né, com a adesão. Como nada é por acaso, André estava procurando trabalhar no instituto onde ele estava. Então, embora eles não fossem merecedores, Félix está pedindo ajuda e eles prometeram adesão. Olha como a espiritualidade trabalha. André pediu para aprender e, como sabemos, como o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por esse pedido, André foi ajudar Neves e acabou aderindo com ele ao programa assistencial que estava aparecendo. Félix está ciente de que eles não tinham mérito para receber essa ajuda, né, a família, os 4. Mas, como André pediu um estágio, o estágio apareceu. Sabemos que o acaso não existe, né? Me sentiria feliz com a oportunidade de estudar e trabalhar, assimilando sua experiência e recebendo seu patrocínio. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer nossa expectativa, mas, acentuava Félix sem alarde, se obrigava a favorecer os estudos que tentaríamos. Notando meu entusiasmo, Neves não vacilou em partilhar os meus propósitos. Faria requisição idêntica. Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha a reconfortá-lo muito, porque, atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançou permissão para recolher Beatriz em sua própria residência, assim que a esposa de Nemésio pudesse se retirar da esfera física depois da desencarnação. Hospedá-la junto de Neves, o pai que a filha jamais afastou da lembrança, seria contentamento enorme. Ambos desfrutariam abençoada convivência, se alegrariam unidos, recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria, enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos. Félix se despediu afetuoso. Necessitando algum refazimento, esboçávamos projetos, ideando medidas de ação. Neves se manifestava tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha, sim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total. Ansiava reeducar-se a fim de lhe ser mais útil. Empregaria todos os recursos de modo a ampará-la, fortalecê-la. Olha isso. Félix tinha permissão para recolher Beatriz após o desencarne, mas ele não disse nada até que Neves, empolgado pela alegria do André, se inscreveu para estudar e trabalhar com André, sob a instrução de Félix. Olha a diferença. Se ele soubesse que Félix abrigaria Beatriz, é claro que ele ia querer estar com Félix, mas ele estará com Félix por causa do seu propósito de aprender, de trabalhar, e não por interesse próprio. Eufóricos, deliberamos concentrar, a partir do dia que se anunciava, todas as nossas atividades de vigilância ao lado de Dona Beatriz, prestes a se desobrigar das células doentes e certificando-nos de que a moradia dos Nogueiras reclamava plantão, era urgente nos revezar em serviço. Mas o amigo ponderou com razão que a filha se abeirava do trânsito final e receava não dispor de serenidade precisa caso fosse defrontado sozinho por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente,
Queria afagá-la, alentá-la, embora não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe apoio e consolação. Não seria recomendável se mantivesse em caráter permanente no lar dos Torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia de minha parte tornar para junto dele, partilhando o clima de sua filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo para mais amplo rendimento das horas. Aqueci, quer dizer, concordei, contente, aquelas nótulas sensatas. Foi assim que, refeito, regressei, manhã alta, ao apartamento de Cláudio, no intuito de investigar a sós a paisagem que me pautaria o quadro fundamental de aplicação ao dever assumido. Cabia-me conhecer as minúcias suscetíveis de adquirir maior importância de momento para outro, esquadrinhar pontos de apoio, tomar contato e, se possível, ouvir pessoalmente os 2 irmãos desencarnados que ali desempenhavam um lamentável papel. Entrei. Apenas Dona Márcia conversando com a senhora que se incumbia das mais pesadas obrigações no recinto doméstico, comentando os tópicos engraçados de certo programa de televisão que a família acabava de instalar com espírito de novidade e alegria. Então, estava começando a televisão aqui na Terra, né? E eles estavam felizes porque eles já tinham adquirido a deles. Tudo calmo, os vampirizadores ausentes, limpeza e ordem. Em dado instante, a figura de Marita invadiu meu cérebro. Me afeiçoei à pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e, a breve trecho, a vi na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Abracei-a paternalmente, expressando em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Registrava-se sua melhora inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionou com eficiência. Ignorando por que motivo estava tranquila, mais forte, repousou, se reconstituiu. Retomou o gosto pelo trabalho, conversava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Embora opinasse nisso ou naquilo, entre as clientes amigas, começou a pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria na parte da tarde a Copacabana e, informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurar-se, se possível, às 4. Lanchariam juntas, tinha algo a dizer-lhe. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções através dos pensamentos descontínuos, e aguardamos a ocasião adequada a fim de inteirar-nos acerca das atividades ou problemas em que nos fosse possível desenvolver algum préstimo. No horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequenino recanto de hospitaleira sorveteria, considerando a gravidade da tarefa de que fomos investidos. Postadas em clima de segredo, Marita desafogou-se com dificuldade, começando a falar discreta e humilde. Que Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos daquela hora. Entretanto, não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que cortaria sua alma. Daria tudo para não a ferir, mas sentiria remorso se não lhe contasse o sucedido. Hesitou muito antes de resolver situá-la no assunto. Adiantou acanhada.
porém se sentia sua filha do coração, devia confiar-lhe tudo. E na ingenuidade de moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fez, descreveu os seus modos, lance por lance. Se espantou, sofreu muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrer. Tivesse parentes e não vacilaria mudar-se para evitar escândalos, mas era dependente, sozinha. A única família que possuíam eram eles mesmos, os Nogueiras, cujo nome usava, orgulhosa, desde a infância. Andava desorientada, receosa, pedia conselhos, mas a interlocutora escutou sorrindo, nem mesmo interrompendo de leve a degustação da taça de creme que saboreava com requintes de paladar. Tamanha indiferença esfriou a disposição da jovem, que passou a resumir quanto pôde as confidências e alegações que se inclinava a expender, e com indizível surpresa, não somente para Marita, que aguardava ansiosa a sua palavra, mas também para nós, que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio, defendendo-se previamente. Dona Márcia patenteou, no semblante sereno, absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidou para conversa à parte, comunicando-lhe certas apreensões. Disse que à noite, no entendimento mantido, não teve coragem de mencionar o assombro que o perseguia, apesar de julgar prudente refletir sobre o acontecimento que tanto penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar perseverantemente, deduziu que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Dona Márcia adotou um tom de voz em que se conjugavam inquietação e advertência, e continuou informando. Cláudio lhe disse haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto na noite da antevéspera, apesar de que, momentos antes, ao despertar a filha adotiva sonambulizada, foi assaltado por ela com muitos beijos, que ouviu suas frases inconvenientes, que se forçou à reação, pelo que a esposa percebeu as vozes com as quais tanto se assustou. Disse ter refletido suficientemente e acabou aceitando a hipótese de um desequilíbrio. Pediu sua ajuda para que um psiquiatra interferisse no problema. Ele assumiria a responsabilidade das despesas e, preocupado como se achava, faria ainda mais. Empregaria esforços para que uma excursão à Argentina restaurasse suas energias evidentemente alteradas. Diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou posição de conselheira. Recomendou à menina procurar se esquecer, distrair-se. Explicou que não veio ao encontro no intuito de abordar o caso, entretanto, diante das alegações da filha, não encontrava outra saída, além daquela em que lhe abriria o coração. Esposa e mãe, defenderia a paz de todos, não concordava em que se tomasse partido. Cláudio efetivamente contraiu contas com ela, Dona Márcia, nas ingratidões de marido, isso sim, mas no tocante às filhas sempre teve a conduta de pai exemplar, nada justo incriminá-lo. Tudo não passava de imaginação enferma dela própria, Marita, fase de moça namoradeira, e o martelo verbal tornou aos estribilhos do passado. As festas de Aracélia, as companhias de Aracélia, as desilusões de Aracélia. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias de seu conhecimento, em que sonâmbulos realizavam proezas diversas. Argumentou que ela e Cláudio, diante da ocorrência, que analisavam com o carinho de pais verdadeiros e não como qualquer espírito de censura,
haviam recordado que ela, em criança, muitas vezes, acordava aos gritos pela madrugada, fazendo birra e se queixando de inexplicáveis terrores. Levada ao médico, ele receitou calmantes. Rememorou bem-humorada a opinião de velho amigo da família, que disse a ela e a Cláudio que a menina andava atacada de nictofobia e que somente depois ambos recorreram ao dicionário a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Dona Márcia riu daquelas evocações engraçadas, completamente alheia à importância do assunto. Afagou os ombros de Marita e aconselhou-lhe juízo. A jovem, perplexa tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a meada que o sedutor entreteceu. Preferiu acriançar-se, aparentando aprovação com silêncio, mas no íntimo se revoltava. Cláudio trapaceou e a mãe adotiva caiu no logro. Não possuía recursos para demonstrar a verdade, tocava-lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro propósito de evitar o problema, e, aliás, denotando naquela hora elogiável sinceridade na compaixão pela moça que supunha doente, convidou-a a examinarem juntas o primoroso estoque da boutique vizinha. Marita concordou, conformada, e o entendimento malogrado passou superficialmente, valendo para nós por aviso grave, a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Transcorreram 5 dias sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos, quando, ao partilhar as inquietações de Neves, foi procurado por atencioso companheiro a quem solicitei cooperação. Avisava-me de que certa senhora foi ao banco procurando Cláudio no assunto que nos tomava a atenção. Ao sol da manhã, em Giro Alto, dirigi-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua a extenso escritório, no qual operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama guardava Nogueira, ausente em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, porém, exibindo o ar das mulheres que, depois de perderem as ilusões, acabam fazendo negócios dos prazeres que já não mais são capazes de usufruir. Nos detínhamos no exame despretensioso da personagem que tangenciava com a nossa história, quando Cláudio se apresentou ágil, bem oposto. Junto dele, o acompanhante desencarnado, como se fosse sua sombra, não mais me admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. Os dois se conheciam, embora ele a nomeou para logo de Madame Crescina, inclinando-se familiar para a conversa cochichada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmitem de boca a ouvido. Alguma novidade? Indagou ele, esfregando as mãos, uma na outra, com um sorriso brejeiro de quem antegozava festas. Mas a visitante falou encabulada dos motivos que a traziam. Informada, não conseguiu subtrair-se ao obséquio que lhe suplicou com lágrimas. Diante do interlocutor, mas a visitante falou encabulada dos motivos que a traziam. Recebeu Marita, a filha adotiva, horas antes, e sinceramente informava. Não conseguiu subtrair-lhe ao obséquio que lhe suplicou com lágrimas. Diante do interlocutor atento, prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se na noite próxima com Gilberto, um rapaz que, vez por outra, frequentava o seu casarão. Escolheu para isso o compartimento separado nos fundos, o número 4, por mais reservado e acolhedor. A pobre criança, acentuava compadecida,
formulou o seu apelo em caráter confidencial. Propôs a concessão muito abatida, nervosa. Não pôde aliar-se ao pedido. Também tinha 2 filhas no mundo, também era mulher. Acendeu. Mas não era só isso. Marita remunerou-a com bondade para encarregar-se de entregar um bilhete ao filho dos Torres. Eu vou parar por aqui que não vai caber.